Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui com vocês para falar dessa revisão de um texto bíblico. Não é uma nova tradução, é a revisão de um texto bíblico, de uma Bíblia que todos nós amamos. E de um texto que eu acho que a maioria de nós sabe muito versículo de cor e tem no coração. Eu mesmo fui criado com a Almeida Revista e Atualizada, né? E eu estava em casa dentro daquele texto. Depois, quando saiu a nova tradução na linguagem de hoje, eu me atrapalhei um pouco. Hoje eu gosto muito de lê-la também. E a gente sabe que quando sai uma revisão de texto, às vezes parece que no início mais atrapalha que ajuda. Mas vamos ver por que foi feita essa tradução e tentar entender o que se passa aí. Então, primeira coisa, falar um pouquinho sobre Almeida, esse tradutor da Bíblia. Quem é o nosso amigo Almeida? Eu não consigo ler lá, e datas eu não sou bom em guardar, e eu acho que a maioria de vocês não consegue ler as letrinhas pequenas, estou certo? Dá para ler? Daqui de esgueio não dá para ler muito. Mas ali está em poucas palavras, o Almeida é de 1600 e alguma coisa. 1628. Então, o Almeida, daqui a 10 anos, a gente pode celebrar o 4º centenário do nascimento de Almeida. É um tradutor antigo. Ainda tem gente que escreve carta para a Sociedade Bíblica para falar com o Almeida, né? E como o correio nem aqui funciona, muito menos para a eternidade, um dia eles vão poder discutir com ele lá na eternidade. E o Almeida, ele era um português que foi para Holanda, e lá na Holanda ele era católico, se tornou evangélico, e aí ele se tornou pastor na Holanda da Igreja Reformada, e aí ele foi encaminhado e aí vocês têm um mapa para Batávia, que fica lá na Indonésia, que isso é um mapa, vejam ali embaixo, Oceano Índico, lá em cima Indonésia, lá que Almeida foi ser pastor, na Ásia. E por incrível que pareça, a tradução da Bíblia mais usada no mundo português foi feita nem em Portugal, nem no Brasil, foi feita lá na Ásia, que era um entreposto comercial dos portugueses. E ali foi feita a tradução para a língua portuguesa. Qual era o propósito de Almeida na sua tradução? Alcançar todos os falantes da língua portuguesa e não somente os membros da sua igreja. Curioso isso. Todos os falantes da língua portuguesa. Aliás, ele tinha uma visão missionária. A Bíblia é para quem? É para todos. A Bíblia, ela vai além das fronteiras da nossa igreja sempre, e de todas as igrejas juntas. A Bíblia é a palavra de Deus para todos. É curioso, por vezes, quando eu falo com a imprensa secular, eu digo para eles, a Bíblia, segundo a Organização das Nações Unidas, é um patrimônio da humanidade. Então, eles reconhecem o valor da Bíblia, inclusive para toda a humanidade. Mesmo quem não é cristão, ele tem na Bíblia um livro de referência. E Almeida dizia aquela frase, a maior dádiva e o mais precioso tesouro. A maior dádiva é um presente de Deus, uma dádiva, e o mais importante tesouro. Almeida primeiro traduziu a Bíblia para o Novo Testamento para o português, ele terminou ali em 1681, e o Antigo Testamento ele conseguiu levar até Ezequiel, e foi alguns anos depois, 10 anos depois ele faleceu e não conseguiu terminar a tradução. E aí um colega pastor holandês traduziu Jacobus Opdenacker para traduzir o resto da Bíblia. Ela foi publicada quase 50, 60 anos depois da sua morte, a Bíblia completa, em vários volumes, e em um só volume saiu apenas em 1819. É curioso isso, a primeira Bíblia em português em um volume é de 1819.
Naquele tempo, Bíblia era raro e caro, mesmo nesse tempo. Então, por isso que demorou tanto. E aqui as duas versões que são as mais usadas nas igrejas de língua portuguesa no mundo, Almeida Revista e Corrigida, que falam português do fim do século XIX, porque a língua fica, quando escrita, ela fecha naquele período, ela fica assim. Então, quem quer saber como era o português praticado no fim do século XIX, lê Almeida Revista e Corrigida. E a Almeida Revista Atualizada é do fim da primeira metade do século XX. É 1959 que ela foi lançada. Houve pequenas alterações, mas não muito significativas. Esses são os textos, então, até hoje, que nós usamos. E hoje nós estamos aqui mostrando para vocês o que é essa Almeida, essa nova Almeida atualizada, como a estamos chamando, nova Almeida atualizada. Ela é uma revisão da revista atualizada, não é uma revisão da revista e corrigida, que é mais antiga, é a revista atualizada. E por que foi preciso? Primeiro, saber que a revista atualizada foi feita no Brasil. Os irmãos de Portugal, eles dizem que nós não falamos português aqui, nós falamos brasileiro. É muito comum, os portugueses dizem que o seu sotaque característico, vocês não falam português, vocês falam brasileiro. Eu não consigo nem colocar muito o sotaque deles. Então, a revista e corrigida, quando ela foi para a revista atualizada, alterou mais ou menos 30% do texto. 30% do texto é diferente. O estilo continua sendo clássico. O vocabulário é amplo, né? São milhares de palavras. A Bíblia, em português, tem milhares de palavras. Tem mais que o dobro do que uma pessoa normal sabe o significado. Interessante. Uma pessoa com 2.000 vocábulos, 3.000 vocábulos, ela já faz a faculdade. Tá? Aí ela aprende com livros técnicos mais palavras. A Bíblia tem mais do que isso, mais que o dobro disso. Tem 9.000 palavras, com os nomes próprios chega a 12.000 palavras. E a Almeida Revista Atualizada foi feita para ser lida em voz alta. Isso é muito importante, porque, como nós vimos aqui hoje à noite, um leu e os outros ouviram. A não ser que tivesse a Bíblia e fosse acompanhar. Mas esse é o normal, e era o normal naquele tempo. Hoje já é mais fácil cada um acompanhar na Bíblia, mas a Bíblia ela tinha que ter sonoridade, ela tinha que ser entendida. E qual era o objetivo da atualizada? Segundo o reverendo Gonçalves, que era o secretário da comissão revisora, ele disse que era necessário atualizar a linguagem, ser a linguagem naquele tempo, sem desnaturar certa linguagem bem antiga. Embora seja uma linguagem atual, ela também mantém uma linguagem mais antiga. E tudo sem fugir ao original. O original é hebraico, aramaico e grego. Estão vendo a complicação do que é traduzir uma Bíblia? Então esse era o desafio com a revista atualizada. Esses dois senhores, o mais calvo ali é o Gonçalves e o da direita é o Schelp. O Schelp, eu sempre quando vejo essa foto lembro, foi meu professor de hebraico. Lá, tive aula de hebraico com ele. Ele já era bem velhinho, eu era bem menino, e eu lembro que uma vez ele se segurava nesse ambão que às vezes tem nas igrejas ou havia nas salas de aula, e uma vez ele se agarrou, ele tonteou, né, no meio da aula, veio ele e o ambão para o chão. Os dois caíram, né, e por sorte ele não se machucou muito. Mas ele ainda nos dava aulas de hebraico, eram dois especialistas. O fato de eles dois trabalharem ajudou a acelerar o processo. Quando, eu vou passar alguns slides aqui que tem muita informação, mas esse eu vou parar depois para chamar a atenção. Quando se começou a revisar o Novo Testamento, fizeram uma comissão de 30 membros.
Quem já trabalhou com comissão sabe que essa comissão não vai para frente. 30 membros é muita gente numa comissão. E não anda, né? É por isso que tem uma tradição em administração. Você quer que uma coisa não funcione, nomeie uma comissão. Em muitos lugares a coisa para com a comissão, especialmente uma comissão grande. Diz que a única comissão grande que talvez funcione é a grande comissão de Mateus, que é levar o evangelho ao mundo todo. Mas as outras comissões é melhor pequeno. Esses dois levaram para frente. Eles tinham uma preocupação por causa da era do rádio. No fim dos anos 50, o rádio fazia sucesso. A TV começou logo depois. Mas aí tinha que ter sonoridade, tinha que entender o que era lido. E eles viram que na tradução do Almeida Revista e Corrigida, havia o que chamava tecnicamente de desagrados cacofônicos. Isso é palavras que mudam de sentido quando são lidas em voz alta. Por exemplo, ali, ó, a voz, esperai-nos aqui até que tornemos a voz. Né? Se o cara era moço, né, esperar até ficar avô, ele ia ficar um bocado, né, de tempo. Então, por isso que na Almeida Revista Atualizada tem a vós outros, que é puxaram do espanhol para tirar esse a voz só. E outros cacófatos que tinha, por exemplo, homens de pouca fé. Né? Então, homens deviam ser tudo garçons, né, para pouco café. Esse tipo de coisa havia muito. Tem alguns que nem o desde então dá para ler. O outro não dá para ler em voz alta, que vocês vão ficar ofendidos. Né? Volta tu também, né? O seguinte vocês leiam lá também, que vocês vão entender o sentido. O outro é pior ainda, do caco coberto. E uma outra senhora que aparecia na Bíblia era a Dona Alice. Alice viu. Não tem nada a ver com Alice, ali naquele lugar se viu. Né? Então, isso eles procuraram tirar, porque quando se ouve o cacófato, você tem uma ideia errada do texto. Então, essa era uma preocupação deles. E, em alguns casos, eles iam para uma tradução mais dinâmica. Mais dinâmica. Por quê? Porque palavra por palavra, às vezes dá para traduzir, mas às vezes não. Quem aprende um pouco, no seminário a gente aprende um pouco de grego e um pouco de hebraico, e a gente acha que sabe traduzir, né, no fim daquelas aulas. Mas a gente sabe que tradução não é só pegar uma palavra de uma língua e passar uma palavra de outra língua, identificar e fazer. Isso é muito fácil quando essas palavras existem. Tem um exemplo de uma língua indígena que eles não tinham palavra para designar qualquer coisa com água, a não ser água. Então, por exemplo, ele foi atravessar o rio. Então, eles tinham a palavra, ele foi atravessar a água. Ele pegou o barco no lago, ele pegou o barco na água. Ele tirou a água do poço, ele tirou a água da água. Entende? Ele tinha água dentro de casa, sempre a mesma palavra, só tinha uma palavra para tudo que tinha água. Como é que você traduz os acidentes geográficos se você só tem uma palavra na língua? De uma maneira, palavra por palavra. Um outro tradutor me contou que ele chegou isso era aqui na América Latina. Ele queria começar um projeto de tradução numa língua indígena. Ele explicou que eles tinham que passar da língua que ele falava com eles, que era o espanhol, para a língua deles. Então ele pediu, traduza uma frase bem simples para começar. Jesus disse, ou disse Jesus, como muitas vezes está escrito. Traduzam isso. Todo mundo ficou quieto. Aí ele disse, não, vocês não me entenderam, aí tentou se agradar, porque achou que estava... Como é que traduz essa frase? Jesus disse, todo mundo em silêncio. E aí ele disse, eu não estou conseguindo me comunicar. Ele disse, como é que faz isso? Aí o cara disse, olha, eu queria saber uma coisa, quando Jesus disse, ele estava de pé ou estava sentado?
E aí ele disse, sei lá, o texto não fala. Mas por que você quer saber isso? É porque Jesus disse, se ele tivesse em pé, a gente usa assim. Se ele tivesse sentado, a gente usa essa expressão. Agora, só a palavra disse nós não temos. Estão percebendo a dificuldade? Então, esse é o mundo da tradução. Até no português, que para o grego e hebraico ainda é mais fácil, que é mais ou menos do mesmo grupo de família linguística, sempre a tradução é um grande desafio. Às vezes não dá certo. Agora, por que revisar Almeida? A revisão se tornou necessária porque o texto já tinha 60 anos de idade. E houve progresso na pesquisa dos originais bíblicos. Eu sei que os adventistas têm grande apreço pela arqueologia bíblica. E quando você vai para a arqueologia e lá num lugar descobre um novo manuscrito, o novo manuscrito é um manuscrito antigo, o que você faz com aquele texto? Ignora? Ou leva a sério? Aí começa o que nas traduções, nas edições do texto se chama aparato crítico. Você tem que anotar, olha, tem uma versão que diz assim. Se você quiser ser honesto. O que você vai fazer com ela é outra história, mas você tem que saber que existe. Você não pode se enganar com os manuscritos. Então, a base textual que se tinha 60 anos atrás progrediu por causa dos estudos da arqueologia. Outro ponto importante, né, a revisão exegética. A gente aprendeu melhor o uso da língua, porque houve descobertas linguísticas. Então é preciso fazer uma revisão para ver se a gente está dizendo a coisa corretamente. E havia no Antigo Testamento, especialmente na revista e atualizada, pequenos lapsos, quer dizer, que passaram e que precisavam ser corrigidos. Então, isso fez com que as igrejas resolvessem fazer a recomendação, que a língua muda e assim por diante. E aí se começou a trabalhar com a tradução. Mas se tinha um desafio. Almeida, Revista e Atualizada, é uma excelente tradução. Ela é muito boa. Dá para melhorar o que é muito bom? Dá para mexer no que é muito bom? E esse era o desafio que a comissão tinha diante dela. Então, deixar melhor o que já é excelente, manter a Almeida, um texto fiel aos originais e acessível aos leitores, e alcançar as novas gerações sem descaracterizar o texto de Almeida. A nova geração precisa saber, olha, isso aqui é uma tradução de Almeida, só que tem que ser entendida. Esse era o desafio. Então, como fazer isso? Aí começaram, o que havia de não entendido? E aí tem algumas coisas, por exemplo, na Bíblia de Almeida tem a palavra tas. Depois nós vamos ver onde ela aparece. To. Essa outra palavra é do idioma falado em Minas Gerais, ou trem. Escarnecer, chasquear. Chasquear ainda é usado no Rio Grande do Sul. Está chascando da minha cara, né? Aborrecer no sentido de odiar, errar no sentido de perder o rumo, né? Então, na poesia de Castro Alves, o caminheiro que passas pela estrada errando pelo rumo do sertão, não é que ele pegou o rumo errado, ele estava errando, ele estava o quê? Sem rumo, né? E as mesóclises, tão amadas pelo nosso presidente Temer, né? Falar-vos-ia dessa maneira, colocar mesóclise, isso tinha lá, pedir, dar-se-vos-á. Lembra da expressão? Todos nós conhecemos, é uma mesóclise, né? E apego à ordem dos termos. Em português se fala sujeito e predicado, né? Então se fala Moisés disse, mas no hebraico se fala o verbo e depois o sujeito, disse Moisés. Então eles passaram a falar hebraico com palavras em português, disse Moisés, né? Para ver como isso é estranho, o hebraico não estranha quando você diz
o menino comeu o pão. Agora, se eu falo isso, se eu inverto, aliás, isso é português, o menino, sujeito, predicado. Se eu ponho comeu na frente, comeu o menino, o pão, já complicou, né, no português. Estão vendo? Não é o nosso jeito de falar. Então, quando Moisés disse, eu disse Moisés, não complica muito, mas quando a gente começa a usar isso nas frases em geral, complica mesmo. Então, isso tinha que ser revisado. O tempo que levou a ideia até ela em análise foi 10 anos, o medo de mexer numa coisa que as pessoas gostam e muitos até consideram sagrada a tradução. E aí foi feita essa reunião ali, aparece uma parte, tinha representantes, hoje me perguntaram, tinha da Igreja Adventista, todas as igrejas foram convidadas, mandaram representantes, e nessa reunião que ali está a foto, houve consenso quanto à necessidade e foram estabelecidos pelas igrejas os princípios de tradução. É isso que faz a sociedade bíblica, é uma sociedade de igrejas e cristãos que se reúnem e decidem como vão fazer. Não é feito a revelia, não é alguém resolveu fazer. A igreja que usa a Bíblia, ela faz parte dessa sociedade, né? E aí ela começou. Havia os princípios, aperfeiçoar o que já estava bom, formal sempre que possível, dinâmica quando necessário, dupla fidelidade. O que é dupla fidelidade? Fidelidade ao original, mas fidelidade ao leitor. Não adianta fazer uma tradução que ninguém entende. Entende? Essa, a fidelidade ao leitor, para ele entender o que o original diz. Então, isso foi um dos princípios. E preocupação com a sonoridade. Todos falaram, nos cultos, quando se lê o texto bíblico, tem que ter uma certa solenidade. Então, manter essa solenidade dentro do texto. Começou o trabalho em 2013, a gente foi noticiando o que ia acontecendo, pedimos que as igrejas tomassem conhecimento. Aqui está o pessoal, a pequena comissão que centralizou o trabalho, o pastor Denis, lá na pontinha, depois vem a Catherine e o Dr. Wilson Scholz. O Dr. Wilson Scholz já esteve uma vez aqui também, num evento teológico aqui na faculdade. O fluxo do trabalho aqui, eu vou ressaltar, houve mais ou menos 17.000 anotações durante a revisão. Todos liam o texto e diziam, aqui eu acho que precisa e tal, juntaram, receberam, a gente foi colecionando as sugestões, tinha mais ou menos 17.000 observações. O computador foi fundamental. Eles usaram o computador. E aqui são a tecnologia, né? São os programas que as sociedades bíblicas têm, especialmente para a tradução, onde põe textos lado a lado, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são parecidos, ver quais são as palavras iguais, para ter uma consistência no texto, quais são as diferentes. Vocês vão ver aqui pelas cores, onde é que está aquilo? Aqui, ó. Então, o que é igual, o que é diferente, né? Então, tudo isso foi levado em conta, se observam as soluções dadas em outras traduções, e tudo isso num programa de computador para poder fazer um trabalho bem feito. A base textual é o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica, o Novo Testamento, a 5ª edição das Sociedades Bíblicas, que é o mesmo que a 28ª edição de Nestle Aland. E o que mudou? Então, vamos lá. Aqui que eu vou ter alguma dificuldade por causa dos meus óculos. Vamos ver se eu consigo lá. O que mudou? Examinando todo o texto à luz dos originais, foi possível fazer a correção de pequenos lapsos. Ali do lado direito tem um desses pequenos lapsos que lá no Almeida Revista e Atualizada estava bem-aventurados os que leem e ouvem. Mas o original diz bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem. Qual é a diferença?
num o que lê e os que leem. É que normalmente era um que lia e muitos ouviam. E isso se perdeu na tradução. Então, essa recuperação de pequenas coisas que não alteram doutrina, mas que foram cuidados, né? Então, esses pequenos lapsos, a questão de exegese de algumas palavras foi cuidada. E aí se passou... eu vou pedir para alguém que tenha um outro microfone. Tem um outro microfone por aí? Você consegue ler de lá? Lê para mim ali o texto da esquerda. O que mudou? O que mudou? Substituição de termos que exigem consulta ao dicionário, sem mexer nos termos mais técnicos como retenção, redenção, propiciação, justificação e etc. Isso aqui é muito importante que a igreja saiba. Tem algumas palavras que as igrejas são palavras centrais de doutrina. Por exemplo, o que significa justificação? No contexto da igreja. Redenção, no contexto da igreja. Fora do contexto da igreja, a palavra justificação, por exemplo, o aluno que chega atrasado de sala de aula, ele diz, você tem que se justificar. O que o aluno tem que fazer? Ele tem que dar a desculpa dele, né? Por que ele chegou atrasado. Esse não é o sentido bíblico da palavra justificação, de kaiosine no grego. Então, de que justiça? Essas palavras de conteúdo teológico, a gente não alterou. Porque quando altera, causa confusão para as pessoas. Então, procurou manter essas palavras. Lê o segundo ponto lá. Procurou-se seguir o português culto, norma padrão, escrito no Brasil de nossos dias. Isso, um português culto, não é um português coloquial, português mais solene, mas que é falado hoje em dia, não precisando usar dicionário. O terceiro ponto, por favor. A segunda pessoa, tu e vós, foi mudada para você e vocês, a não serem orações e nos salmos. Isso. Praticamente em todo o Brasil, com poucas exceções, hoje, quando a gente fala com a pessoa, a gente usa o pronome de tratamento você. Aqui em São Paulo é muito comum, no Rio, né? O Rio Grande do Sul ainda resiste com o tu, né? Mas já está mudando também. E no Nordeste, o pessoal do Recife, ali, como tu vai, eles falam, né? O tu ainda é usado. Mas Minas, Bahia, o Centro-Oeste, quase todos se rendeu ao uso, a maioria é o uso você, né? Então, quando na Bíblia tem o pronome de tratamento, se trocou o tu para você. Agora, nas orações, quando se fala com Deus, se manteve o tu. Por exemplo, é muito difícil, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, se eu digo, santificado seja o seu nome, que é o você, né? Aí parece que não soa tão bem. Então, se manteve isso na oração, o uso do tu, que é um uso consagrado, né? Então, essas foram as diferenças principais. Leia lá para me ajudar, pastor. O uso da ordem das palavras, que é natural em português, e não da ordem natural em hebraico e grego. Isso, que eu já mencionei, o uso da ordem das palavras em português, sujeito, predicado. Então, isso já começa no Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como é que é a tradução a outra? No princípio, criou Deus. Agora, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Para nós, de mais um pouco de idade, já não muda muito. Mas para a turma nova, muda a compreensão. Ele entende melhor no princípio, Deus criou, né? Maior consistência na tradução de passagens paralelas. Isso o computador ajudou, porque antigamente o tradutor não tinha computador, ele traduzia o livro e aquele livro ele estava traduzindo e ele não sabia mais a palavra que ele não lembrava de memória, tinha que lembrar toda a Bíblia para saber como é que estava ou voltar lá, e alguma ele nem lembrava onde voltar. Agora ficou mais fácil com o computador. Palavras, tentar manter uma consistência no uso da palavra a ser traduzida. Quando é dentro do mesmo contexto, o mesmo sentido da palavra, usar a mesma palavra. Isso se conseguiu graças ao computador. Podemos ir adiante? Atenção ao contexto. Optou-se por perguntar em vez de dizer.
se o que segue é uma pergunta. Isso. Por exemplo, aí Jesus disse, você vai para lá, eu estou inventando o texto aqui, né? Mas faz uma pergunta. Mestre, que farei Jesus para herdar a perguntou. vida? Jesus perguntou. Pode ler, pastor? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? No novo texto ficaria, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso. O segundo ponto ali é usar o nome Homem em lugar do pronome, especialmente no início de uma sessão. Jesus em lugar de ele. Às vezes no texto bíblico, como a gente lê trechos da Bíblia no culto e não o livro todo, naquele trecho fala, ele disse, ele quem? Então o pronome a gente põe o nome de quem disse, Jesus disse, para a leitura ser mais fácil. E o último Diminuição de elipses, vírgula, substitui verbo ou substantivos, em cada vez menos usado em nossa língua. É cada vez menos usado em nossa língua. A pontuação é outro problema. Por exemplo, todos nós sabemos que tem lá o ponto e vírgula. Quando a gente escreve um texto, quantos anos faz que a gente não bota um ponto e vírgula? Não sabe nem quando usar mais ponto e vírgula, né? É uma pausa um pouco mais longa do que a vírgula e um pouco mais curta do que o ponto. Todos aprenderam isso, mas vai fazer isso na prática. E ele atrapalha, né? Então você separa grupos de palavras e tal. Então se procurou na pontuação, como nós usamos hoje em dia, deixar o texto mais claro. Ok? Vamos ao ponto seguinte. Uso de frases mais curtas, sempre que possível. Frases curtas. Tem textos bíblicos que 3, 4 versículos não tem ponto. E são frases coordenadas e subordinadas e assim por diante. Isso fica muito difícil para ouvir e muito difícil para ler. Como é que se fala hoje em dia? Faz frase mais curta, ponto. E assim vai ligando os pensamentos. Isso ajuda a compreensão do texto. Você não altera o texto, mas põe ponto. Meu tempo de professor em faculdade, quando eu pedia um texto, eu pegava o aluno e disse, tira essas vírgulas e bota ponto, vamos ver o que fica. Aí até ele entendia o que ele tinha copiado de algum livro, viu? Não é que ele tinha escrito aquilo. Então, é uma coisa muito importante. O outro ponto qual é? Organização do texto em parágrafos. Com isso, o leitor é estimulado a ler os versículos dentro do seu contexto. Nas Bíblias tradicionais, cada versículo é um parágrafo. Aparece lá, separa, né? E aí a gente lê o versículo, às vezes não sabe o que vem antes e depois. Nessa edição, estão vendo lá o parágrafo, e põe um númerozinho lá no meio, onde começa o versículo seguinte, põe. E também aquela coisa de botar 2 pontos, nova linha, travessão, é alguém que fala. Isso no texto antigo a gente não fazia essa divisão. Só de olhar a gente já sabe que tem ali um diálogo, né? Tudo isso ajuda. Adiante mais. Layout mais arejado. As páginas não ficam tão carregadas. Isso ajuda o leitor. Você pode olhar ali, tem uma foto da página. Layout significa como a gente apresenta o texto na página. Então ele fica mais arejado, isso facilita a leitura. Muito texto amontoado dificulta a leitura. E o outro ponto? Os diálogos são destacados e a poesia é apresentada como poesia. Poesia como poesia significa o seguinte, a poesia hebraica é paralelismo. É ideia que rima com ideia. O Senhor é meu pastor, não está escrito portanto, mas poderia estar, nada me faltará, porque ele é pastor. Estão vendo a ideia rimando? Então, numa linha o Senhor é pastor, na outra linha, a poesia, nada me faltará. Então, onde tem poesia no texto, ela é apresentada dessa forma. Que mais? O sistema de referências cruzadas foi ampliado. Pode ler o outro também? Também foram acrescentadas notas explicativas. Sistema de referência, lá embaixo na página, depois do texto, tem lá várias citações de versículos bíblicos. A revista atualizada tinha menos referência, corrigida tinha mais. Então se fez um olhar para ver se as referências são condizentes
E alguns lugares tem nota explicativa, para explicar alguma coisa que mesmo assim precisava ser explicada. Mas não são muitas notas explicativas. E o que mais mudou? Procurou-se manter o padrão da Almeida Revista e Atualizada, um texto clássico que soa bem. E o seguinte? A maior preocupação foi tornar esse texto compreensível, de modo que o leitor ou ouvinte diga: é Almeida e isto eu entendo. Esse foi um dos objetivos da comissão, que a pessoa diga: eu conheço essa Bíblia, mas eu estou entendendo melhor. Entenderam? Não é outro texto. Eu conheço esse texto, mas estou entendendo melhor. Essa foi a preocupação. Pois bem, isso fez com que narrativas fossem mais simples. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Os livros da Bíblia, que foram escritos ao longo do tempo, não foi escrito tudo de uma vez só, os livros da Bíblia nem todos têm o mesmo nível de linguagem. Marcos, por exemplo, é uma linguagem muito simples, o Evangelho de Marcos. Muito simples. Com a tradução, Marcos ficou erudito. Percebem a elevação da linguagem? A tradução melhorou o estilo de língua de Marcos. Então a gente tentou manter dentro do estilo linguístico do próprio autor. Um estilo linguístico elevado é o livro de Jó, por exemplo. Jó é literatura altíssima, então tudo bem que lá seja, mas o Marcos deixa ele falar bem, de uma maneira bem simples. Isso foi uma coisa. E nas epístolas, procurou-se tornar o texto mais compreensível. As epístolas são mais complicadas por natureza. Quem lê as epístolas não consegue ler com a rapidez do que lê o Evangelho. Tem que ler e pensar, ler e pensar. Então, então tá bom, seja assim. E tirar o ponto e vírgula, frase curta, isso aqui repetiu, mas Salmos e Provérbios, Almeida atualizada, é muito bom. Aquela linguagem poética tá excelente, então não muda, né? Provérbios, no entanto, ficaram mais claros. Provérbios é muito difícil de traduzir, porque provérbio tem muita figura de linguagem. Eu gosto da tradução de provérbios da nova tradução da linguagem de hoje. Aquilo parece linguagem que a gente saiu do jornal de hoje, né? É uma coisa que a gente entende, porque ele traduziu o provérbio para a linguagem de hoje. Mas é muito difícil figuras de linguagem traduzir. E isso se procurou ajudar. Profetas também ajudaram na medida do possível, né? A diagramação ajudou. Aqui vem alguns exemplos. Eu só quero mencionar, por exemplo, como é difícil tradução. Dá o exemplo do... Vocês conhecem a história do fariseu e do publicano, né? O que o publicano fazia? Ele batia no peito. Agora vamos imaginar uma situação de futebol, que eu sei que alguns, pelo menos aqui, gostam de futebol. Aí o sujeito pega a bola, vai driblando, entra na área do adversário, chuta e faz aquele golaço, e aí aquele vai correndo para a torcida, ele faz assim, bate no peito. O que ele está querendo dizer? Eu sou o cara. Orgulho, né? Bater no peito, na nossa cultura hoje, é sinal de orgulho. Aí aquele mesmo jogador vai lá, o juiz deu pênalti, ele põe e vai lá e chuta, e a bola vai lá para a lua, não entra nem perto do gol. Onde é que ele bate quando ele faz uma burrada? Tá. Ele está arrependido, ele diz, como é que eu fui fazer, né? Como é que a gente traduz, para expressar o sentido, o fariseu e o publicano? O publicano bateu aonde na nossa cultura? Isso é na cultura hebraica. Na nossa cultura ele ia bater aonde? Ser propício a mim, pecador, como é que eu fui pecar desse jeito? Não é assim, ser propício a mim, pecador. Estão percebendo?
Então, esse é o problema da tradução de figuras de linguagem. Elas mudam de sentido de uma cultura para outra. Encontrei um sujeito, ele disse, eu fui para a Índia. Na Índia, sim, é assim. E não, assim. E aí, faz o quê? Estão percebendo? Então, vai mudar a cultura deles? Não, traduz para ele entender. Esse é o desafio. Aqui tem alguns exemplos, né? Eis agora, senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Isso é a revista atualizada. Como é que ficou? Por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Olha o ponto. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada, tirou a mesóclise e seguir o seu caminho. Ficou mais fácil de entender, não ficou? Beleza. Outro texto. Mas Rúben disse a seu pai, mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e tu restituirei. Olha aí, está lá na Bíblia que nós usamos todo dia. Aí ficou como? Mas Rúben disse ao seu pai, o senhor pode matar os meus 2 filhos. Se eu não trouxer Benjamim de volta, deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o senhor. Agora eu devo para entender o que ele quis dizer. Estão vendo? Esse mecanismo de tornar mais explícito, encurtar a frase, comunicar melhor o que o texto diz. Outro, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Esse não aborrecerás é não guarde ódio no coração contra o seu próximo. É isso que o texto bíblico diz. Outro exemplo, mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão. Infligirá grande confusão é causará grande confusão. Aqui vem o chasqueais. De quem chasqueais? De quem vocês estão zombando? Fica mais claro, não fica? Não? Outro ponto. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença. Esse arrojarei é lançar fora da minha presença. Não? Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Vocês já porfiaram hoje? É uma palavra que a maioria não entende. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Entoai-lhe novo cântico, tangei com ele, toquem, né, em vez de tanger. É bem poético tanger. Essa aqui também. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhes enviarei trasfegadores. Imagina a gente cantar aquele corinho, me contaram hoje. Trasfega, Senhor, trasfega. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. É isso que quer dizer, trasfegar é derramar. E aí, como vai adiante? Agora, as tuas... enxárcias, é isso? Sabe o que é uma enxárcia? Como um português era navegador, para cada corda do navio, né? Tinha um nome. Era a corda que mantinha a vela, o mastro amarradinho, né? Então aquilo era a enxárcia. O que mais tem aqui? Essa é muito boa. Cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Alguém tem esse problema de ter enxúndia nas ilhargas? Eu tenho um pouco, né? Ilharga é a cintura, né? E a enxúndia é o pneuzinho, né? A gordura, né? Então ficou lá, com a sua gordura que se acumulou também na cintura. Ninguém entende o que é enxúndia nas ilhargas, né? O marido, assim, quando diz para a esposa, achando ela um pouco gordinha, ele diz, minha senhora, você está com um pouco de enxúndia nas ilhargas, né? Ela não vai se ofender porque não sabe o que ele está querendo dizer.
Mas se soubesse, ia ter um problema, né? Medidas também se procurou traduzir. Até 100 talentos de prata é 3.400 quilos de prata. Entenderam? Então ficou mais fácil. Usa a medida que nós estamos acostumados. A não ser em versículos que são versículos de figura de linguagem. Por exemplo, acrescentar um côvado, que é uma medida à vida de uma pessoa, deixou côvado mesmo, porque não adianta acrescentar 1 metro, ou 3 metros, ou 5 metros, não faz sentido igual, né? Então, deixou ali como está. O irrisão é motivo de riso. E o que não mudou, importante, termos consagrados não se mudaram, conceitos teológicos se manteve os termos, tu e vós em poesia e orações se manteve. Uma coisa boa, passagens conhecidas, João 3,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se mexeu. Salmo 23, não se mexeu. Aquelas que a gente sabe de cor e não tem problema, não mexe onde não tem problema. Para ficar guardando aquele texto, não criar dificuldade. O primeiro produto saiu em 2016, né? Foi o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Foram distribuídos mais de 10.000, pedindo que os leitores escrevessem. Muitos escreveram, ou elogiando, ou trazendo sugestões. Foi levado em consideração e aí foi completado o trabalho dentro desses critérios, né? O fim da revisão foi em 27 de julho do ano passado, 61 anos depois. Se tinha o texto. Era o texto clássico de Almeida, na linguagem atual, ideal para uso no culto e leitura em voz alta, mais compreensível para as novas gerações. E esse texto, então, foi transformado em Bíblias, que já estão aí à disposição para quem quiser ler. Uma boa notícia, se vocês baixarem o aplicativo da SBB Bíblia Plus, Bíblia Plus, no celular, vocês podem baixar o texto gratuitamente, pode ler, né, o texto da Nova Almeida, né? Aí estão as primeiras edições, e aí é uma tradução clássica com uma linguagem atual. Esse é o trabalho que foi feito, que eu queria apresentar. A nossa oração é que o texto seja bem recebido. Como é um texto novo, se vocês veem algum problema que deve ser corrigido, que pode acontecer, sempre entre em contato. A Sociedade Bíblica é nossa. É nossa, não é minha, né? É nossa, é das igrejas. E nós temos que cuidar. Eu sempre digo, foi uma ideia genial dos nossos pais, de a Bíblia nós fazermos em conjunto. As igrejas já brigam, até dentro da própria igreja não tem briga, né? E se desentende. Imagina se cada igreja faz a sua Bíblia e você vai evangelizar, diz aqui na Bíblia, o cara vai dizer, essa Bíblia diz o que você quer. Porque a Bíblia não é nem católica, nem luterana, nem metodista, nem adventista. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E se nós divergimos muitas vezes na compreensão da Bíblia, mas nós não devemos divergir sobre o que é a Bíblia, né? Então, aí nós temos que ter um trabalho, e os nossos pais tiveram essa sabedoria. E que Deus nos ajude a manter essa sabedoria, que a gente continue trabalhando a Bíblia em conjunto, né? E que Deus, eu também sempre digo, Deus nos dê a humildade de dizer assim, Deus, assim que eu estou compreendendo, se eu estou errado, me corrige, porque a divergência entre nós não é culpa de Deus, é culpa nossa, né? Então devemos manter essa humildade diante da palavra, deixa Deus falar, deixa a sua palavra falar. E esse é um novo texto que está à nossa disposição. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela atenção.